Olá, pessoal do YouTube. Meu nome é Leandro, sou médico psiquiatra, criador do canal Saúde Mental no Cinema. E hoje a gente está retomando, né, a nossa gravação para um filme que eu fiquei devendo, né, no módulo de psicoterapias, que a ideia era fechar falando sobre o sistema de saúde público, né, que é onde está inserido os tratamentos, né, que a gente faz, né, as grandes síndromes que a gente vai abordar são feitos nesses instrumentos, né. E um filme que eu escolhi, que eu acho muito legal, eu já tinha assistido esse filme há um tempo atrás, né, Um Ato de Coragem, um filme com Denzel Washington, né, que ele faz justamente uma crítica ao modelo norte-americano e conta o que, que ele passou com o filho dele, né? O que ele teve que fazer, até onde ele foi, né? Para poder ajudar esse filho, já que o sistema não o fez, né? E a convidada, né? A Maíra Porã, ela foi minha preceptora lá no Serção Pampulha, na minha época de residência, né? Da psiquiatria, no Hospital de Lomberes. E eu lembro que a gente chegou até a conversar muita coisas, né? A gente dava umas pinceladas sobre sistemas de saúde, né? Falamos até de Trieste lá na época. E eu fiquei muito agradecido por ter aceitado, né, Maíra, esse convite nesse momento difícil que a gente está passando. A gente está vendo aí uma sobrecarga no SUS, né, na questão psiquiátrica, psicológica, né? A saúde mental em geral, né? E você ter reservado um tempinho, né, para poder participar aqui com a gente. Então é agradecer, né? E fala um pouquinho de você pro pessoal do canal. Eu que te agradeço, Leandro, pelo convite. Estou feliz aí de ter notícias suas, de saber do trabalho que você está fazendo. Acho massa poder estar aqui no seu canal. Vamos bater um papo, ver se a gente movimenta um pouquinho esse assunto que agora, mais do que nunca, vai fazer toda a diferença, né? A gente entender um pouco mais, as pessoas entenderem um pouco mais de como que funcionam os sistemas de saúde para poder, inclusive, defendê-los, né? Assim, principalmente o nosso que garante aí que nos garante o acesso, né, enquanto direito, enfim. Eu sou terapeuta ocupacional, né, trabalho na saúde pública desde, tem 10 anos, vai fazer 10 anos que eu estou na saúde pública, tenho interesse especial e trabalho especialmente na área de saúde mental, antimanicomial, no serviço substitutivo, né, eu trabalho num CERSAM, que é um CAPS, é o mesmo que um CAPS, em Belo Horizonte. Minha formação é na saúde pública, na Escola de Saúde Pública, com pós-graduação em atenção ao usuário de drogas, e atualmente eu estou fazendo mestrado na saúde coletiva, na Fiocruz, no Instituto René Rachot, da Fiocruz Minas. Né? Então, Uhum. sempre foi minha área de interesse estudar um pouquinho os nossos sistemas de saúde, especialmente o SUS, né, onde eu já atuo aí há 10 anos, mais ou menos. Uhum. Beleza, então obrigado. Vamos começar então, né? A gente lembra para quem está acompanhando o canal que a gente dá spoiler, a gente fala, então o interessante é quem cair aqui, vai lá, assiste o filme com calma, depois volta para entender melhor, enfim. Isso, vale a E, pena. a ideia desse canal é dialogar, né? Acho que ninguém vai entrar aqui com uma posição de saber, algo definitivo. A ideia é construir ideias, construir saídas, possibilidades, né? E quem quiser comentar embaixo, a gente vai estar aí para tentar responder, enfim. Então, o filme, né, o nome dele é Um Ato de Coragem, mas lá nos Estados Unidos chama John Kill, né? John, que é o nome do personagem que o Denzel Washington faz, né? Que é John Quincy Archibald. E passa, assim, uma família mais humilde, assim, né? Se a gente for comparar com padrões norte-americanos, enfim, né? A gente viu até um filme que a gente gravou, Para Sempre Alice, a diferença, né? Lá era uma família já de condição financeira boa
E, enfim, é um mundo mais capitalista mesmo, né? Então ele é negro, né? Enfim, é diferente de lá que é um pessoal branco, o trabalho dele mais braçal, mas aparenta ser uma pessoa muito honesta, assim, eu acho que é bom, né? Porque o desenrolar do filme vai levar, inclusive, ele a ser preso, enfim, a gente até fica do lado dele, né? Uma pessoa que vai presa, a gente fica do lado, fala, talvez eu faria a mesma coisa, né? Enfim, a gente vai ver, né? Mas enfim, aí passa ele com as dificuldades, já na cena com o chefe, né? Parece que o momento lá é um momento de crise econômica, com redução de jornada de trabalho, enfim. E uma família que gosta, né, de beisebol, né? Os Estados Unidos é muito ligado a esse esporte. E o filho deles, durante um jogo, tem um mal súbito e desmaia. Começa a ter uma crise, convulsiva, ele pega o carro e sai correndo. E chega lá no hospital, ele é acolhido, né, rapidamente, enfim. E ele já é orientado a passar lá no setor para poder, né, passar o cartão, ver, né, do plano de saúde dele, enfim. E aí ele fica sabendo da gravidade, né, do que o filho tem, né? Ele tem uma doença cardíaca, né, que o coração dele cresce muito, fica muito grande. E o médico informa que assim, o tratamento para resolver seria o transplante, né? Que é algo assim muito caro, muito complicado, que tem que fazer muito exame, ver compatibilidade, doador, enfim, né? Assim, eu acho que de grosso modo que eu tô lembrando até agora é só isso. Você lembra de mais alguma coisa que marcou, assim, até essa parte, Maíra? Acho que acho que o filme no início mostra bastante a união deles, assim, enquanto Uhum, família, né? Uma família bem unida, uma família bem parceira, né? Ele dela, ele da esposa, o filho, um filho divertido, alegre, né? Já nas primeiras cenas eles perdem o carro, então fica claro que ele já tem dívidas, né? Ali uhum, eles pedem para o banco o carro deles. Isso me chamou a atenção, assim, de marcar que é uma família boa, uma boa família, né? É, acho que o filme marca isso também, mostrando eles como uma família cristã, então entra aí um pouco nisso também, né? De tentar marcar um pouco disso. uhum. O que me chamou a atenção nesse princípio é isso. E a rapidez com que ele levou para o hospital e chegou no hospital e tudo foi feito, né? Como uma emergência mesmo, assim. Uhum, As coisas vão complicando à medida que o caso vai desenrolando, né? sim. Aí, prosseguindo, né? Depois a gente vai voltar um pouco lá na parte onde passa o cartão, né? Do plano. Ele tem recusado, né? Enfim, a cirurgia, não tem dinheiro. Aí ele descobre que o plano que ele tinha que cobria tudo com essa redução dessa jornada de trabalho foi reduzido também. Então não contempla muita coisa, assim, o plano dele vira tipo um plano básico. E até certo dia que eles decidem dar alta pro filho e a esposa liga brava falando, olha, toma uma atitude, faz alguma coisa, né? Enfim. E ele não, ele já tinha tentado, inclusive, assim, fazer rifa, vender coisas, né, juntar arrecadação de dinheiro, mas assim, o dinheiro é muito grande, não tinha como, né, conseguir. E ele toma esse ato, né, esse ato de coragem, um ato de desespero, né, de pegar uma arma, invadir o hospital, tranca todo mundo lá e a ideia era ele se matar, né, dar um tiro na própria cabeça e o médico ao transplantar o coração dele para o do filho, porque eles tinham o mesmo tipo sanguíneo. Como o coração do filho estava muito grande, né, expandiu a caixa torácica, então o coração dele caberia no peito do filho, enfim, né? Ele já tinha tudo planejado ali na cabeça dele, né?
E isso tem uma comoção, que depois entra a polícia, eles tentam até matar, né? A gente vê isso todo dia aqui, né? Alguém dá um surto e vai lá e mata a pessoa, né? Não tenta nem entender, tomar alguma medida menos letal, né? E tinha um policial bacana, um senhor que estava tentando manejar, e parece que veio o outro mais novo, né? Que queria tomar cena, subir no cargo, alguma coisa, e acaba que pega de raspão e aquilo passa ao vivo, né? Aí acaba que as pessoas ficam do lado dele, assim, né? Aí o filme tem uma reviravolta grande, assim. Mas aí, de grosso modo, a gente... Acho que foi isso, né? Assim, aí no começo do filme tem aquele acidente com aquela mulher que ela vai tentar ultrapassar o carro, que acaba sendo o mesmo tipo, né, de sangue, e pelas ameaças para ele se entregar, acaba que dá tudo certo assim no final. Esse órgão chega, é feito, mas ele vai preso, enfim. E as próprias pessoas que ele sequestrou vão lá defender ele, que eu achei interessante. Ele Entender. falou, não, ele nem bala no revólver tinha, né? Depois ele mostra lá que não tinha bala naquele revólver que ele estava usando, né? Tinha uma bala que ele guardou no bolso, né? Que era para É, se matar caso isso. aquele sequestro todo justamente não funcionasse, né? Para É, eles. E ele só queria que o filho fosse para uma lista, né? Ele sim. nem estava exigindo aí um órgão, não. Ele queria só que o filho fosse para uma lista para o filho ter uma chance Uhum. de, em algum momento, receber Receber, o né, o órgão, órgão. caso aparecesse, né? Uhum. Algo compatível. Sim. Aí a cena que eu coloquei aqui, né, a mais marcante, eu acho que é do filme todo, eu acho que chama atenção até pra gente que está no Brasil, né, que tem um sistema público, é quando ele senta na mesa, né, lá com a gerente financeira daquele hospital, o cardiologista, o médico, né, cirurgião, e eles estão discutindo, assim, uma coisa de valores, bens ali, frente a uma família que está passando, assim, correndo o risco de perder um filho, né? Assim, é chocante pra gente que não tem isso aqui, né? Enfim, a gente chega no hospital público, num posto, é atendido ali, se for caso ali, passa pela triagem, enfim, o SUS a gente vai falar um pouco para frente, um dos princípios é isso, é ser universal e integral, né? Ou seja, eu atendo todo mundo e tudo que for preciso a gente vai fazer, né? Sem tocar em valores, aí já volta para o lado humano mesmo, né? Assim, eu acho que ele não deve acontecer muito dessa forma, né? A gente vai até dar um exemplo de um brasileiro que mora lá e precisou, ele falou que não é assim que acontece, mas o diretor quis mesmo passar, olha, não é assim, mas é, né? Como se diz, né? O que você pensa assim dessa cena, dessa situação? Eu acho que é aquilo que a gente estava conversando da saúde sendo vista como um mercado, né? Como com consumo. Aqui existe até uma crítica, porque nas traduções da saúde, tudo chamar de cliente não é o caso, né? Assim, porque aqui nós não somos clientes no mercado da saúde. Lá sim, lá a saúde é um mercado, né? Assim, é um produto. Então, isso complica bastante quando se trata de pessoas mais vulneráveis, né? E principalmente quando elas não têm noção mesmo de como que funciona. Por exemplo, ele não sabia nem que o plano dele tinha sido alterado. E isso é comum, né? Pelo que eu já ouvi de quem vive lá também, isso acontece muito, da pessoa achar que ela tem cobertura para alguma coisa, que na hora que ela está lá, entregando a carteirinha, que ela descobre, não, esse procedimento que você não pode fazer, você não tem direito de fazer, você não paga por ele, Uhum, né? Então você não tem direito. É chocante, sim, para a gente. uhum. E essa questão de produto, cliente, né, passa até uma certa frieza, né, um distanciamento, que eu acho que assim, né, a gente é latino-americano, assim, é mais emotivo, né, mais passional mesmo, assim, né.
Eu acho que é por isso que não pega tanto, né, assim, essa ideia, né? Porque lá dá um distanciamento, fala, não, é uns coração só, passa o cartão e, né, enfim, se morrer, morreu, não tiver, não é, né? O que passou foi assim, em momento algum ela nem ela se abalou assim, né? Não mostrou nada do tipo, não, depois a gente vai conversar então com calma, vamos, né, passar essa turbulência primeiro, dorme, descansa, né, assim, é bem, E mesmo ele pagando lá um tanto, né? US$ 6.000, que não era nem um quinto do que ele tinha que pagar, em determinado momento fala em alguma coisa de US$ 30.000 nos primeiros dias, né? Os primeiros exames. Ele pagou seis, assim. No dia seguinte, ao que ele pagou seis, eles dão alta para ele. Então, assim, eles garantiram ali o mínimo, garantido o mínimo, o garoto então ia para casa uhum, para morrer, no caso, né? Sem, uhum, sem, sem o acesso ao tratamento. sim. É bastante frio, sim. Aí prosseguindo, né, Maíra, aí a gente pode entrar, né, para esclarecer para o pessoal como é que funciona lá, né? Assim, a gente vai tentar dar um bem breve, bem resumidamente, que a ideia é comparar lá e cá, para a gente também ver que a gente tem problema, mas a gente tem coisa aqui que funciona um pouco melhor e vice-versa, né? Enfim. Então, basicamente, lá de planos de saúde público, né, assim, tem um que é dos veteranos, que eu nem coloquei aqui, mas quem lutou na guerra, enfim, tem garantido um plano para eles. Mas para o povo civil, né, em geral, esses dois, que é o Medicare e o Medicaid, né? Aí eu até fiz um resumo breve, né? E a gente fala um pouco, né? O Medicare, então, na verdade, é um seguro social, né? Então, criado em 66. Ele é bancado pelo governo federal, oferece atendimento médico. Aí a idade mínima, né? 65 anos ou mais, então, assim. E que tenham contribuído. O último item, o último artigo que eu li são 10 anos. Então, você tem que contribuir por 10 anos, tem que ter mais de 65 anos ou ter uma doença muito grave. Doença crônica, renal, alguma É coisa bem do tipo. importante, né? Então, assim, pega pouca porcentagem da população, né? E eles citaram ainda, né, que até o Obama, quando era presidente, ele colocou ainda assim, olha, vamos tentar colocar exame preventivo, vamos inserir também tratamento de câncer, que não tinha. Então, né, o Obama veio para dar um plus nisso aí, para tentar fazer uma prevenção, alguma coisa assim, né? E enquanto política, né, Uhum. ofertada pelo Estado, assim, o Obama foi bastante criticado, justamente por ter sido criticado lá, né, assim, por ter sido uma ação muito intervencionista. Quer dizer, o Estado interviu demais na saúde. Então, isso pegou mal politicamente ali nos esquemas para o Obama, né? Claro que ele estava fazendo pensando em ampliar o acesso da população, mas essa intervenção não é bem vista, né, na política do mercado livre, que que é a que acaba sendo onde a saúde lá se encaixa melhor, né? A questão, acho que quando se precisa de saúde, né, assim, eu acho que quem critica é porque nunca precisou usar, né, Ah, exato. verdadeiramente, né, assim, nunca precisou gastar um dinheiro para aquilo, enfim. Mas a gente tem que lembrar que tem pessoa que não tem condição, às vezes tem uma vida, né, mais infeliz, assim, mais azarada, né, enfim. E nós estamos em 2021, assim, já era para a gente estar pensando no coletivo, né, uma coisa assim, né, pensando no outro mesmo, né, enfim. Vamos ver se de alguma forma essa Dá pandemia alguma ajuda um lição, pouco, né, né? assim, né, enfim. A gente está gravando aqui no vídeo, mas tem uma pandemia lá fora tentando mostrar um pouquinho que se não for para todo mundo, não Uhum, adianta. Se for só para alguns, isso não vai salvar ninguém, né? uhum, sim. Que é isso um pouco.
E o outro, né, que é o Medicaid, já é um programa de saúde voltado para pessoas de qualquer idade. Então, aqui que talvez entraria essa família, né, que tem recursos financeiros extremamente limitados. Aí isso já corta eles, né, porque pelos artigos que eu li, assim, esse limiar é muito baixo. A pessoa tem que ser, assim, bem na linha da pobreza mesmo, assim, bem miserável mesmo, para poder ter esse acesso, né? Também é Uhum. bancado pelo governo federal em conjunto com os estados, né? Aí a pessoa se consulta e o governo reembolsa, né, os hospitais e os médicos que fornecem tratamento a pessoas que não podem arcar com as suas próprias despesas médicas, né? Que é o que tem, assim, né, lá de saúde, né, enfim. Uhum. E a maior parte é o privado mesmo, assim, né? Lá é federalista, então, assim, cada federação seria o que a gente chama de estado, que define, né? Define qual a regra. Então, a regra é cada lugar é diferente. Então, se um cidadão norte-americano muda, ele tem que entender como é que funciona a saúde lá para funcionar, né? Se adequar àquilo, né? Uhum. Que é diferente da gente aqui. A gente viaja, enfim, se tiver um hospital em qualquer cidade, você vai ser atendido, enfim, Uhum. né? Uma coisa que a gente não é nem preocupa, né? Vamos colocar assim. Lá tem que ter isso, sim, né? Inclusive estrangeiros, né, Leandro? Aqui, inclusive estrangeiros são atendidos integralmente, quer dizer, Sim, os mesmos princípios que valem para os cidadãos brasileiros, vale para os que vem de gringos, né? Para fora, os né? Eu lembro que quando eu trabalhei em Contagem, eu atendi um norte-americano no CAPS lá. Ah, um casal, né? Uma moça brasileira foi pra lá, ele resolveu vir pra cá, mas não se adaptou na casa do sogro aqui, deprimiu e falava muito pouco português. A gente tinha que consultar ele em inglês, assim, para entender, enfim. E uma moça que veio do Haiti, assim, ela foi achada na rua, nua, uma confusão. E aí ela realmente não tinha como conversar, porque eu não entendia a linguagem mesmo. Eu falei, meu Deus. Como Aí é que você ela. fez? Então, ela citou o nome de alguém, aí alguém no CAPS conhecia que era uma ONG, que trouxeram eles de lá quando teve aquele terremoto, né? Sei. Aí a gente conseguiu achar essa ONG e a pessoa, não, eu conheço, ela tá perdida. Aí ela falou, ah, tá aqui. Aí o pessoal foi buscou e parece que ela queria ir embora, não se adaptou também aqui, estava querendo ir embora. Então ela meio que saiu perdida, sem rumo aí. Uhum. Enfim, difícil, né? E o inverso é também, né? Quando a gente viaja para lá, enfim, eu escuto muito isso, né? Eu nunca viajei para o exterior, mas assim, olha, faz um seguro porque se você tiver alguma coisa e precisar, você tá perdido, né? O seguro é obrigatório, me parece. Para poder ir, não é assim. Aí tem, Consegue, eu não não sei. consegue. Eu lembro que eu vi numa Sempre. revista os valores, o que que cobria, né? Mas já tem uns 3 anos, não sei se mudou, né? Mas assim, é bem complicado, assim, né? E tem um brasileiro, eu vou até deixar o link, né, dele falando, né? Ele trabalha lá, ele teve um dia que ele sentiu um mal-estar, o coração é novo, ele é jovem, sentiu o coração palpitando e procurou pronto-socorro. E ele foi atendido rápido, tá, aí foi ver um transtorno de pânico, assim. Aí no mês seguinte chegou na casa dele os boletos para ele pagar. Aí ele deu US$ 2.000 esse atendimento, né? Vamos colocar R$ 5 o dólar, R$ 10.000. Ele falou Por que alguns ficou, exames. ele ficou 2 horas lá no que ele falou e fez raio-x, exame de sangue e R$ 10.000, que, né? Enfim, um transtorno de pânico, assim, né? Enfim, é complicado mesmo, né? Imagina se é algo mais grave, né? Sim. E no caso dele, né, acho que é bom a gente falar que é isso, né? Lá a forma mais então comum de se obter um plano lá é trabalhando, né? E conhecendo
Muitas pessoas, inclusive, procuram o emprego não pelo salário, mas pelo benefício do plano. Assim, qual empresa oferece o melhor plano de saúde para mim Ah, isso trabalhar, é verdade. Isso é né? verdade. Uhum. Porque o E quanto que vai custo, né? descontar, né? Porque o custo dos planos é bastante alto, então, assim, o salário é X, mas é X menos Y, porque é o valor do plano. Então, você tem que saber se o que sobra dá para você pagar o resto das contas do mês, Uhum, porque às vezes nem dá. Né? Às vezes o plano que a empresa oferece é tão caro que o salário que ela também te oferece não cobre sim, as suas outras despesas. Isso é um ponto importante para eles no mundo do trabalho lá, né? Esse, esse valor, assim. sim, né? Aí a gente tem que pensar numa lógica, assim, vamos colocar um pouco perversa, né? Porque, assim, geralmente quem ganha menos, o trabalho é mais pesado, é braçal, né? E quanto mais a gente envelhece nesse trabalho braçal, mais doente a gente fica e menos a gente consegue trabalhar. Uhum. Então é um ciclo muito vicioso, eu acho isso, Sim, né? sim. Eu quando era médico de família, eu conversava muito, né, com os pacientes. Eu falo, nossa senhora, você trabalha sem estar com a carteira fechada, dá uma olhada, né, que você está novo hoje, às vezes financeiramente é melhor, né, porque talvez eles vão te pagar e não vão pagar os impostos, os encargos, mas ir lá na frente, às vezes você pode machucar aí, e aí, né? Tem o SUS, né, mas e aí? E, e não é só essa questão do acidente também, né? A longo prazo. São trabalhos, esses trabalhos geralmente não são bem remunerados, né? Para pessoas de trabalho braçal, essas coisas todas. A alimentação acaba sendo ruim, né? A longo prazo é que isso vai, de novo, sobrecarregar o sistema também, né? Assim, é retroalimentador um pouco Uhum. essa perversão aí da questão do trabalho adoecedor e do não investimento em promoção da saúde, né? Assim, dessa, dessa forma. Assim, já pegando o gancho, já que eu acho que a ideia do canal é na área da educação mesmo, né? Conscientizar as pessoas que estão assistindo, enfim, né? Que a própria pandemia está dando uma lição, assim, de quem não está nessa era digital, está sofrendo muito, quem não se adequou, né? Quer dizer, imagina se a gente não tivesse como pagar uma conta em casa, tivesse. Que caos que seria, né? Imagina assim. E trabalho braçal você tem que ir lá, não tem como você fazer online um trabalho braçal, né? Hum? E a importância do pessoal de casa é investir em educação mesmo, né? A gente sabe que a gente está vendo essa escola remota, né? Tem gente que não tem como acessar, né? Enfim, não tem computador, não tem um celular bom, não tem internet boa. E aí, não tem. Vai fazer o quê, né? Não é simplesmente falar que vai para casa e fica, né? Por isso mesmo, né? Às vezes tem aqui não é bom, não tem Não mesmo. tem, a pessoa, né? Aqui no Brasil, isso é muito, muito, muito comum. A gente Sim. acha que, não, agora todo mundo. Não, mas hoje em dia todo mundo tem internet. Não tem, não. Uhum. Não tem, não. Eu tenho, né, eu trabalhei no Cefet, né? Eu fiz eletrônica antes de fazer medicina. Eu era concursado lá e lá é um curso, né? Igual ao FMG. Aí tem um amigo que está lá ainda. Eu conversei com ele, né? Eu falei, não, e como é que vocês estão fazendo? Ele falou, não, tá tudo online, mas assim, os alunos que não tinham computador em casa, a gente pegou os nossos computadores daqui e levou para casa deles. Eu achei tão bacana assim. Massa. E, né, enfim, então eles foram lá num dia, instalaram, né, internet, computador, para eles terem acesso e conseguir tocar o curso, assim, eu achei bem legal, assim. Uhum. Agora, as nossas escolas não tem como fazer isso, né? Isso é o que eu ia comentar. Se isso numa escola como o Cefet, né, assim, e com São uma poucos alunos, né, e são enfim. poucos Cefetes, né, Sim. nesse sentido, assim, porque a grande maioria está na escola pública mesmo, no Uhum. estado ali, né, no ensino médio, no ensino fundamental, e aí Uhum. esses mesmo não.
Nós não temos como fazer esse acesso aparecer. Até talvez teria, né? Com um pouco mais de organização do Ministério da Educação, né? Usar aí os espaços coletivos da comunidade de uma forma mais organizada, né? Já que estamos na pandemia, mas essas salas de computador, salas de ONGs, né? Mas, enfim, nem sei se assim a gente ainda conseguiria, né? Porque a Uhum. pobreza, a desigualdade é muito Sim. grande, né? Assim, é até difícil de pensar, voltando um pouquinho para o filme, é até difícil de pensar como que seria se o nosso país não tivesse o SUS, né? Como que a nossa população daria conta de um sistema como esse Uhum. como esse americano, assim, em que tudo é pago, né? Aqui também, tudo é pago, né? A gente tem, a gente estava, vai ter, né, esse dado aí, mas a gente paga muito nos nossos impostos e esse dinheiro deveria ser, não é que a gente não paga, né? Somos Uhum. nós que pagamos o nosso sistema, mas não nessa lógica do mercado do filme, assim, porque Sim. seria uma tragédia, né? Pensar o nosso país hoje passando por essa pandemia num sistema como esse americano, assim, né? Uhum. E lá mesmo morreu muita gente, ou talvez porque não tinha, né? Um sistema público, né? Porque geralmente quem deve ter morrido mesmo a grosso modo foi a população mais carente, né? E é um país muito mais rico, né, que o nosso. Sim, Então, né? dinheiro é só soltar o dinheiro que as coisas se resolvem, né? Um pouquinho de organização e bastante dinheiro já Uhum, amenizaram bastante as coisas por lá. uhum, Aqui não, aqui a gente não tem essa grana para soltar, né? sim, Em compensação, a gente tem um sistema invejável no mundo, né? A gente tem a logística toda pronta para distribuição de vacina, por exemplo, até pouco tempo atrás, enfim, nós somos referência em imunização, né? Justamente por causa do nosso sistema. uhum, Mas, mas é isso. Até agora estamos sem vacina, né? Não é sem logística. uhum, Os países da Europa, por exemplo, enfrentam o problema da logística. Não tem como entregar a vacina para determinadas populações. Aqui a uhum, gente não teria isso, porque tem um sim, postinho, em todo cantinho tem um postinho. As pessoas uhum, acessam o postinho, né? uhum. Aí prosseguindo, né, aí a gente já está entrando em números, né, que é um levantamento socioeconômico que compara o Brasil e os Estados Unidos de 2015. Eu não quis pegar os dados, né, desse ano, de ano passado, porque eu acho que vai ficar fora do que seria um normal, vamos colocar assim, né? A pandemia teve que deslocar dinheiro, um mau uso do dinheiro, inclusive no nosso país, né? Enfim, já está aí nas manchetes tudo que está acontecendo, né? As consequências por incompetência, enfim, prudência, negligência, né? Aí, então, esse dado de 2015, ele compara primeiro a população, né? A população dos Estados Unidos é mais ou menos 50% maior do que a nossa, né? 207 para 321 milhões naquela época, né? Só que o PIB deles é muito maior, né, do que o nosso, assim, o que eles produzem, geram renda, né? E tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com que, né, o que eles vendem tem mais valor agregado, a gente está ainda muito em agricultura, enfim, pouco processamento, né? Enfim, exporta mais soja, né? Enfim, a gente não tem tecnologia, nem para a gente, né? Até o petróleo que a gente poderia produzir tudo aqui tem que comprar lá fora, gás, né? Não tem investimento em ciência, né? Exato, Em tecnologia. nessa hora a gente vê a falta, né, que faz, né, assim. E também não tem muito interesse, né? Uma população bem É, educada não deixaria um governo como esse. é. E falando sobre os tributos, né, que a gente falou, a gente paga 35,5% desse PIB, a gente estava pagando, né, em 2015, enquanto lá eles pagam 24,5%, né, que seria um quarto, né? Lá eles pagam um quarto de imposto e a maioria é imposto de renda, né? Lá, assim, ele é bem equilibrado, ou seja, quem ganha mais paga mais mesmo.
Aqui a gente compra qualquer coisa no supermercado, tá lá 35,5% de ICMS, de sei lá o quê. É só olhar a notinha, a quantidade, né, que a gente paga em coisas simples ali, né? Então a gente realmente paga muito caro, né? Tudo que a gente ganha, 35,5 vai de carga tributária, né? Sim, e o retorno é bem menor, né? Sim. O gasto americano é o que a gente conversou um pouquinho antes também, assim, o gasto americano é, é alto, é um dos maiores do mundo, se não o maior, com saúde, né? Assim, é um sistema muito, muito caro. É, e a gente, apesar de pagar muito imposto, a gente não tem esse retorno. É alguma coisa, né, assim, em torno de, deixa eu ver aqui, eu acho que quase 5 vezes maior, ó. Nos Estados Unidos, 17, 18% do PIB é investido em saúde. Aqui é 4 a 5%, né? No Reino Unido, 7 a 8% é o dobro, mas tem um outro nível de organização, um pouco mais parecido com o nosso, mas com investimento que é o dobro do nosso. Então, assim, essa questão da falta de investimento pega muito para a gente. A gente paga muito caro e tem um retorno Uhum. pequeno, né? Sim, sim. Acho que vale a pena falar também que não se trata só do retorno financeiro, mas da organização também. Não Sim. adiantaria a gente aumentar o valor, mas não ter o controle dos gastos, né? E aí entra a corrupção, entra tudo isso que a gente já está um pouco cansado aqui no nosso país também, né? Incompetência, né? Enfim, Uhum. porque a gente estuda pouco, assim, eu bato nessa tecla mesmo, assim, né? E que foge um pouco do que é na política, que a gente vê que na própria saúde, né? Assim, poxa, tem que ter alguém que entende de saúde pública, de logística. Não, vou colocar um capacho meu lá e fica por isso mesmo, né? Sim, E isso lá no alto escalão que está gritante, mas se a gente pega uma prefeiturinha dessa aí de 3 mil habitantes, acontece muito também, né? A sim. pessoa cai de paraquedas e não sabe nada, 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 assim, né? Eu trabalhei em uma cidade chamada Papagaios, né? Eu lembro que a secretária de saúde já tinha especialização, assim, pela federal, sobre leis e normas. Aí ela fala, ó, minha vida é ler leis, normas, para mim ficar tudo dentro mesmo, assim, né? E tentar atingir as pontuações para a gente ganhar mais recurso. E assim, lá nunca atrasou o salário de ninguém. Dos dados, né, do PEMAC, quando tinha lá, tudo a gente conseguia alcançar e ela cobrava da gente mesmo, né? Uhum. Então, assim, ou seja, quando tem alguém também bom, que conhece, está disposto a fazer a diferença, acho que as coisas também acontecem, né? Mesmo com as dificuldades, né, financeiras, ser um país pobre, né? Enfim, eu acho que essa questão para mim é fundamental, a educação mesmo, acho que, né, Acredito que sim também, tem que Leandro. ser, né? O próximo, o próximo já é uma tabela, né? Esses artigos, né, que a gente está mostrando, né, o pessoal de casa, eu vou deixar lá no link, quem quiser ler com calma, enfim, né, aprofundar, mas pelo tempo, né, quantidade de informação que a gente tem para abordar, a gente tem que pegar os tópicos principais, né, para a gente chegar num pensamento mais crítico aí, né? E aí ele compara, né, uns dados do Banco Mundial também de 2011, o gasto público e o gasto privado, né? Vários países da América Latina, enfim, né? Se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, né? 45,9% dos gastos lá com saúde foram públicos, né? E 54% privado, né? Que é parecido com o do Brasil, né? Apesar da gente ter um sistema de saúde público, né? Assim, é público, mas eu tenho que contratar o privado para funcionar, vamos colocar assim, né? Que é diferente de lá, que eles são declaradamente privados mesmo, mas mesmo assim o governo investe muito, que fica um paradoxo também, que eles poderiam aplicar melhor
esse dinheiro lá e conseguiria atender talvez a população toda, né? Se organizasse, né? Não sei. Eu acho que é o que acontece aqui também, assim, acaba que vai passando o tempo, a gente vai vendo que a gente está cada vez mais convergindo, assim, para um sistema. Eu não defendo isso, não acho que é isso que tem que acontecer, mas acaba que a gente vai fazendo umas cópias mal feitas, né? Na educação, na saúde não é diferente. Aí a gente coloca organizações não governamentais para administrar hospitais públicos, ou serviços, outros dispositivos de saúde, mas sem um controle do Estado em relação àquilo, né? Nem sei se a questão seria tanto de onde parte a administração, mas o controle mesmo fiscal. Porque uma coisa é um país como os Estados Unidos jorrar milhões, né, em cima da saúde. Nós não temos esses milhões, então a gente deveria ter um controle melhor, uma participação efetiva do Estado nesses controles de gastos mesmo, né, assim, Sim. dessas organizações, já que a administração não é direta em vários dispositivos, né? Uhum. É por isso que eu volto de novo em educação, né? Porque eu acho que esses cargos estratégicos, né, vamos colocar assim, eles deveriam ser continuados, eles não deveriam ter influência política. Ah, trocou, vai troca tudo, assim, né? Porque saúde é algo, saúde e educação, na minha opinião, assim, a pessoa tem que ter a capacidade para poder fazer aquilo, para organizar, enfim, ter curso, ter entendimento, ter uma transparência dos atos, enfim. Eu acho, Leandro, que além da educação, assim, vou problematizar uma coisa aqui, depois você Uhum, comenta se você discordar. Mas para além da educação, é uma escolha de um modelo mesmo, sabe? Assim, nesse sentido, eu vou bater na tecla da defesa do nosso sistema, da defesa do SUS enquanto um sistema universal e integral e, né, e equitativo. É, por quê? Porque senão a gente corre o risco de partir da universalização, né, para uma segmentação, da gente transformar o nosso sistema de saúde num mercado também, né? E se a gente tem uma grande vantagem aqui em relação aos Estados Unidos, é que a nossa saúde é um direito nosso e um dever do Estado. uhum, Lá não, lá é um dever do indivíduo se ele quiser, né? Se ele não quiser, ele morre. Acho que isso aparece assim, sim, um pouco, né? Você não cuidou o hospital lá, a moça lá do hospital. Eu não tenho nada com isso, seu plano não cobre. Se você não sabia direito, se você não leu o seu contrato, tem uma parte assim, acho que ela fala isso com ele, né? Não tem o que eu possa fazer, eu já fiz muito. uhum, Então, acho que é isso que a gente, para além dessa educação em si, mas da escolha, da importância de entender que uhum, saúde não é produto, sim. né? Mas eu, Saúde é eu, eu, direito. eu falo educação no sentido assim, de quem trabalha no SUS também conhecer, Ah, ok, sabe? Fala, aham. não, é assim que Da funciona. educação É, continuada, nossa, exatamente. trabalhadores. É, Tá, eu pensei na porque educação eu da vejo, população como um todo. eu vejo que tem gente que trabalha no SUS e nem conhece assim, o que que tem que fazer, Ah, sim, quer dizer, uma coisa assim que como é que pode isso assim, né? Não sabe as leis, os gastos, de onde que vem o dinheiro, como é que o município conseguiria né, um dinheirinho a mais e se cumprir tal meta. Enfim, é mais nesse sentido assim. Eu não vejo nada continuado assim, sabe? Eu sei que em Belo Horizonte tem um curso, né, de administração pública. Eu esqueci de onde que é, mas é o da FGV? não é que o aluno já entra ganhando um salarinho, né, para se manter, enfim, e depois já é contratado para trabalhar, assim, né? Isso, isso. Então a É gente, uma faculdade de concurso público. isso, que eu acho que é meio que isso, assim, eu acho que a construção de um cargo de chefia, ela é construída mesmo dentro, olha, a escola do SUS é assim, vamos começar para você entender, e vai indo, e vai chegando até lá em cima, para ele conhecer o todo. E todo mundo que for trabalhando tem que saber, né? E a gente Sim. vê que não é assim, né? Troca prefeito, aí eu vou escolher meu secretário de saúde, e às vezes ele não sabe nada, assim, nada, nada.
Eu, São tra- cargos políticos, né? eu trabalhei em uma cidade que era assim, o próprio secretário falou, não entendo, não sei, aí eu contratei um fulano aqui, era um outro que conhecia tudo, e ele que organizava, mas ele só assinava, enfim, quer dizer, triste, né? Para que foi tão ser contratado assim? Por que não foi já Sim, o outro, né? Enfim, é sim. umas coisas que a gente não entende, né? Aí eu tenho que gastar dinheiro para contratar alguém para fazer o que eu deveria fazer, né? Enfim, mas aí, né, vamos dar mais uma pincelada nessa tabela. Eu acho que o próprio Reino Unido, né, que a gente falou, 82,7%, né, é eles que bancam, ó, bem bacana assim, né? Então a participação privada é pequena. E a gente pode pegar país aqui perto, né? Só uma curiosidade do Reino Unido, assim, é que lá o sistema poderia ser misto. Você pode optar pelos dois, né? Assim, mas a maior parte da população não tem plano privado porque atende bem, né? O sistema Funciona. público A atende própria super rainha bem. lá faz propaganda, né? Os príncipes lá Sim, isso é muito utilizam, legal, né? porque funciona. Sonho colorido de qualquer trabalhador que defenda o SUS é É poder isso, né? ver a população escolhendo o SUS, né? Assim, Ou quem governa utilizando realmente. Ah, eu passei mal, vou lá pro SUS, que é muito bom, né? isso, Eu acho que isso. seria o melhor, assim, né? Porque, quer dizer, é como se eu vendesse um produto que nem eu mesmo quero comprar, né? Uhum, Então, uhum. enfim. A gente pega o Chile também, né? 47%. Lá a pessoa escolhe, né? Um ou outro, né? O Chile é assim, ou você usa o público, ou você escolhe o seu, né? O Canadá, 70% público também é um serviço bom. E volta na educação de novo, porque as próprias pessoas alimentam melhor, fazem atividade física, isso acaba ajudando, inclusive, o próprio sistema de saúde, né? Enfim, essa questão do isolamento, né? Quer dizer, os outros países levam tão a sério, né? Uma coisa assim. Encontra alguma forma de funcionar. E aqui mesmo, apesar assim, né, de ter dificuldade financeira, a gente vê que pessoas que poderiam, inclusive, ficar em casa não ficam, né? E não tem tido nem incentivo, né, do governo, Que é o assim, a gente pior, vê, é né? uma política de morte O mesmo. incentivo é o Acho que contrário, né? antecede até a esse governo, não tem nem nome para ele, né, mas assim, antecede a isso a gente parte para uma necropolítica mesmo, assim, para uma política de morte da nossa população mesmo, por isso, assim, porque não tem investimento na vida das pessoas, de entender que até o gasto seria menor, né? É muito mais barato eu gastar com promoção e prevenção da saúde, eu ter postinho, né? Ter os centros de saúde, assim, do que uma internação hospitalar depois que a coisa já está desandada, assim, né? Uhum. Uma internação hospitalar é muito mais caro do que a consulta anual ali com o médico do PSF, né? E aí a gente vê mais um desmonte, agora a gente já não tem mais financiamento para as equipes de saúde da família, né? Assim, há um interesse em desmontar o nosso SUS, né? Assim, há um interesse de que ele não esteja disponível mais para a população, e aí eu entendo que é um interesse do mercado mesmo de comprar, né? O mercado da saúde, assim, de ter o mercado da saúde para si, que é um mercado lucrativo, a gente pode ver aí os milhões que os Estados Unidos investem, gastam nisso, né? Assim, que a população paga, que o Estado paga, enfim, que é muito mais caro. Então, é um mercado bastante lucrativo a saúde, né? Então, vamos começar já falando sobre o SUS, né? Depois a gente vai falar sobre a saúde mental, né? Assim, então, veio com a Constituição de 88, né, que estabelece que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de enfermidades e outros agravos,
e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, né? Aí a gente estava conversando até um pouquinho antes da gravação que o SUS veio no momento político oportuno, né? Assim, que foi quando o regime militar, né, foi tirado mesmo, né, voltou a participação do povo, a democracia, e junto já pegou embalo e o SUS veio, né? Que o que seria da gente, assim, se não tivesse o SUS, né? Se isso não tivesse sido feito, né? Como é que a gente estaria? Porque antes disso era o que? INAMPS, INPS, era a lógica dos Estados Unidos. Quem trabalha tinha determinadas classes que contribuíam e tinham acesso à área da saúde, né? E surgiu as Santas Casas, esse nome foi mais, né? Começou com aquele serviço voluntariado associado à questão das igrejas, para tentar atender a população carente, a população que não tinha acesso a nada, né? Era o que tinha, ou privado. Era privado e com o SUS isso modificou. Aí todo mundo tem acesso, todos os instrumentos que já haviam foram incorporados, né? Enfim. Isso vem com a participação popular, né? Uhum. Isso nasce numa conferência nacional de saúde, que é o dispositivo maior que a gente tem para a participação popular na formação de políticas públicas, né? Assim, então, se tem um lugar em que a gente pode dizer sobre o que a gente quer, são as conferências, né? Agora vamos fazer uma pausa e falar sobre os princípios do SUS, que são universalidade, equidade, integralidade, controle social e descentralização. Universalidade de acesso. Todo cidadão tem direito à saúde e acesso a todos os serviços públicos de saúde. Além disso, o governo tem o dever de prover assistência à saúde igualitária para todos. Equidade na assistência à saúde. Toda pessoa é igual perante o SUS. Contudo, esse princípio não significa prover os mesmos serviços de saúde para todos, pois o atendimento deve ser realizado de acordo com a necessidade de cada um. Essa característica é influenciada pelas particularidades, pelo perfil epidemiológico, pelos agravantes de saúde de cada região. Os municípios, os estados ou o governo federal devem trabalhar de acordo com a necessidade de cada região, para que seja contemplada com os serviços de saúde pública de que realmente precisa. Como exemplo, podemos citar a vacinação contra o Covid, onde foi priorizado idosos e pacientes com comorbidades. Integralidade da assistência. Todas as pessoas devem ser atendidas desde as necessidades básicas de forma integral. A integralidade trabalha em todo o ciclo vital do ser humano, do nascimento até a morte. Esse princípio foca na prevenção e reabilitação da saúde. É preciso ter ações preventivas antes do ser humano adoecer e precisar de cuidados médicos. Como exemplo, temos o pré-natal, que atende o ser humano antes do nascimento, a puericultura, acompanha e vacina a criança, orientando a família para evitar doenças e acidentes, o atendimento clínico e geral, manter o indivíduo saudável e funcional, prevenindo diabetes e pressão alta, e o atendimento geriátrico para proporcionar o envelhecimento mais saudável possível. Controle social, participação da comunidade, formatada com a Lei nº 8.142 de 1990, indica que por meio da efetivação dos conselhos de saúde locais, municipais, regionais, estaduais e nacional e da realização de conferências de saúde, o poder público e a sociedade buscam formular estratégias e controlar e avaliar toda a execução da política de saúde nas esferas do governo. E por fim, temos a descentralização político-administrativa,
qual a descentralização no SUS é considerado um dos princípios básicos. Promove a redistribuição do poder e das responsabilidades em direção única, de forma articulada e integrada, nas 3 esferas do governo que são municipal, estadual e federal. Com esse princípio, o município consegue conhecer as necessidades da região e tem autonomia para implementar medidas, especialmente nas unidades de saúde, que vão ao encontro das necessidades da sua população. Agora vamos falar um pouco das conferências de saúde? A participação da comunidade é uma das diretrizes que compõem a concepção estratégica denominada Sistema Único de Saúde. Ela ocorre institucionalmente por meio das conferências de saúde e dos conselhos de saúde que atuam na análise dos problemas, na formulação de diretrizes e no controle da execução da política de saúde. No primeiro ano de mandato do presidente e dos governadores, na forma da lei, a União, os Estados e o Distrito Federal convocam e realizam suas conferências de saúde, e os municípios convocam e realizam a etapa municipal de Conferência Nacional de Saúde. E no primeiro ano de mandato dos prefeitos, os municípios convocam e realizam as conferências municipais de saúde. Você sabia que somente no Brasil há essa expressiva participação da comunidade na formulação e no controle da execução da política pública de saúde? A primeira Conferência Nacional de Saúde foi em 1941. A Conferência Nacional de Saúde é o principal espaço democrático para a construção de políticas públicas de saúde no Brasil. Com a participação de toda a sociedade civil e representantes do governo, o amplo fórum de debates é organizado com a finalidade de avaliar, planejar e fixar ações e diretrizes que melhoram a qualidade do serviço de saúde pública, proporcionando melhor qualidade de vida para toda a população. A primeira Conferência Nacional de Saúde foi realizada em 1941, antes mesmo da criação do Ministério da Saúde, e teve como tema central situação sanitária e assistencial dos estados. Entre os temas abordados na primeira Conferência Nacional de Saúde estão a organização sanitária estadual e municipal, a ampliação e sistematização das campanhas nacionais contra a hanseníase e a tuberculose, a determinação das medidas para desenvolvimento dos serviços básicos de saneamento e o Plano de Desenvolvimento da Obra Nacional de Proteção à Maternidade, à Infância e à Adolescência. Nesse gráfico temos um marco importante em 1986, que foi a criação do SUS na 8ª Conferência. Na 8ª Conferência, que foi em 1986, tivemos como tema a saúde como direito, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiamento setorial. A última Conferência Nacional de Saúde foi a 16ª. Ocorreu em Brasília, dos dias 4 a 7 de agosto de 2019. Lembrando que esse vídeo foi gravado em 2021. Essa imagem detalha as etapas da Conferência Nacional de Saúde. Primeiro, há uma elaboração diagnóstico da saúde local. Depois, delegados são eleitos para participarem das conferências estadual e nacional. Por fim, são levantadas propostas para o governo estadual e federal que contribuirão com os planos estaduais e nacionais de saúde. Eu acho legal de falar assim, né? Que as pessoas participem, se as pessoas estão acessando o canal, uma conferência, o que será que é isso, que é uma conferência? Vai lá alguém falar, não, uma conferência municipal, toda cidade tem, uma conferência de saúde, uma conferência de educação, são locais de participação popular, onde vai se discutir os planos políticos para os próximos anos dos municípios, dos estados, do país, né? E foi numa conferência em que o SUS nasceu, né? E a partir
de um movimento aí, que é a reforma sanitária, né? Mas ele nasce nas propostas de uma conferência nacional. Assim, isso é Uhum. muito bonito, né? Foi feito pelo povo, não foi um governo ou um partido. É claro que teve a adoção, né? Pelos governos aí, né? De se fazer cumprir o que estava ali naquela conferência. Mas foi um projeto criado pela população, né? Com sede de ter um país mais igualitário, né? Uhum. Menos desigual. Uhum. Eu acho muito bonito no SUS. E você acha que é muito divulgado as conferências, né, assim, para a população? O que que você pensa? Porque a gente não vê muito, eu pelo menos, né? É uma coisa que eu acho Eu que a acho gente tinha que trabalhar muito. Igual as eleições, né? Eleições, tudo que é lugar, compra canal, enfim, joga dinheiro, tem dinheiro para isso, para aquilo. nesse sentido, acho que você tem razão, assim, né? A divulgação se compara com uma Ah, eleição, sem dúvida, é bem pequeno. Mas eu não sei se trata só de divulgação, de informação, sabe? Assim, de saber que vai ter. Eu acho que às vezes sabe que vai ter, mas não sabe da importância dessa participação. Assim, uhum, mesmo numa família com um grau de escolaridade mais alto, assim, eu sei que muitos dos meus familiares não têm ideia do uhum, que é participar de uma conferência sim, e do que isso significa. Porque não é, vou ali discutir, ninguém vai fazer nada com isso. Pode até ser que nada seja feito, mas a conferência ela tem um peso muito grande nas decisões de um governo, né? Assim, não são conselhos para o governo, são desejos sociais, assim. As legislações são baseadas nos resultados das conferências. E eu uhum, acho que esse peso que a conferência tem, a população, de um modo geral, não sabe, né? Até para exigir que aquilo que foi proposto nas conferências seja legislado, né? Então, acho que, de novo, passa pelo que você está falando muito, assim, né? Não é só da informação, é da compreensão da informação que chega, e isso passa pela educação, sem dúvidas. uhum. Matérias sobre isso na escola, né? Assim, divulgar desde Isso, cedo. Criar uma matéria de cidadania, uma coisa voltada, né, para a gente mesmo, né? É uma sim, coisa. é, Conhecer o bairro, conhecer o que que tem, conhecer o que a gente pode melhorar. Ter uma matéria assim, né? Igual a gente tem português, matemática, tem alguma coisa de cidadania, assim, olha, o que que a gente pode fazer pelo nosso bairro, por exemplo. mais para frente, Leandro, eu vou falar, mas é porque o meu mestrado é do projeto Arte da Saúde. Você teve aqui. Então, assim, Uhum, é na escola, é uma outra pegada, é uma pegada da saúde, né? Mas basicamente a ideia é a da cidadania, né? Assim, são crianças vulneráveis, então deixa pra gente, você vai cortar essa parte? uhum, Você corta essa parte, mas pra gente falar um pouquinho disso também, né? Assim, uhum, dos projetos que a saúde se envolve, entendendo que cidadania é fundamental para a manutenção da saúde, né? Se uhum, entender como cidadão, enfim. sim. Aí seguindo, né, se a gente já falou, né, a saúde da família foi criada em 94, então, né, 6 anos depois, o negócio meio que arrasta mesmo no Brasil, né, as coisas. Aí em 2001 a gente teve a reforma psiquiátrica, né, que foi um marco importante na nossa área. O SAMU foi criado em 2003, né, as UPAs 2008, né, que são obrigatórias para a cidade com mais de 100 mil habitantes, né, e o NASF, né, que dá apoio à saúde da família, né, que tem psicólogo, tem assistente social, enfim, né, vem em 2008 também, né, então assim, nós estamos em 2021, tem 13 anos, né, tem pouco tempo ainda, né, enfim. E a gente chegou, eu acho que no carro-chefe agora, que até a gente já está combinando de fazer um vídeo mais para frente só sobre a parte da reforma psiquiátrica, que eu acho importante as pessoas conhecerem mesmo, né?
a gente não ter esse retrocesso, né? Vamos colocar assim, a história. A gente pode pegar até lá depois, a gente vai fazer um bate-papo. Já está convidada, né, Maíra, para a gente gravar historicamente, né? Que é o que aconteceu, né? Assim, de terrível, as mortes, a violência, enfim. Hoje, né, assim, a gente tem o CAPS, é aberto ao público, né? Assim, a família, inclusive, é convidada a ficar o dia todo lá. A família é essencial do nosso tratamento, sem ela a gente também não consegue, né? A nossa meta é nunca separar, né, o paciente da sua família. É uma coisa tão estranha porque não tem estudo nenhum, né, assim, que, olha, isolar o ser humano faz bem, né? Não tem, não vai ter, é o contrário, a gente está vendo que está fazendo é mal agora, né? Um teste de isolamento aí tá. A gente está vendo como é que tá os serviços, né, de saúde Vários mental. memes, né? Se você não sabia como é ficar num hospital psiquiátrico, agora você sabe o que é ficar internado, isolado, enfim, vários memes nessa pandemia. Uhum. E tem esse filme, né, o Holocausto Brasileiro, né, enfim, 60 mil mortes no maior hospício do Brasil, que foi de Barbacena, né? Eu fiquei tão impactada, todas aquelas imagens me remetiam a um campo de concentração. Foi morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão, deu passar 5. Porque doido, não tinha coisa melhor para dar dinheiro. Colocava, mandava quem estava dando trabalho para cá. Aqui era depósito, sempre foi depósito. Foram 8 décadas de violação de direitos, 8 décadas de maus tratos, de tortura, de fome, de frio. A culpa é coletiva. Todos falharam com essas pessoas, todos falharam com as 60 mil vítimas do Colônia. Aí a gente vamos começar a falar agora um pouco, então, sobre a questão da saúde mental, né? Eu acho que já fechou o filme, a gente já falou bastante coisa, né? Assim, da importância de se ter, né? Porque eu acho que a gente não sabe o que é que vai vir. Eu tenho escutado aí que quando esse isolamento acabar, os serviços, né, de saúde mental vão ter um grande influxo aí de pessoas, enfim. Já tá vendo, Né? por aqui a gente já tá vendo os efeitos, assim, Sim, do isolamento. e que bom que a gente tem o SUS, porque o nosso sistema de saúde mental está inserido no SUS, né? Enfim, faz parte desse SUS, né? Nascem juntos, né, Leandro? Assim, nascem juntos, porque é claro que ali, o SUS nasceu em 88 com a promulgação da lei, mas as discussões elas antecedem ali lá na Sim. década de 70, assim como as questões da reforma psiquiátrica, que tem esse nome em função do nome da reforma sanitária, né? Assim, veio um casadinho ali da reforma sanitária com a reforma psiquiátrica. E a lei de 2001, que você coloca como um marco ali do SUS, né, no slide anterior, 2 slides anteriores aí, ela vinha sendo discutida no Congresso desde 1989. Foram 11 anos de discussão, né, com várias modificações na lei, mas se manteve a ideia de extinção dos hospitais psiquiátricos e substituição por serviços substitutivos, né? Uhum. E a gente está tendo até um impasse, né, atualmente, né, passou um momento difícil, né, que com a possibilidade de perder isso, né? A Sim. gente está aí na luta ainda para não perder o que a gente já conquistou, né? Que volta, que é o mais triste, porque as pessoas às vezes não conhecem, né? Assim, não viveram e não sabem mesmo, e fica oculto aí, né? Que acham que esse retrocesso que seria melhor, né? Enfim. Porque é o caminho mais fácil, sabe, Leandro? Assim, é claro que é multifatorial, é muito complexo, não me cabe reduzir
só o que eu vou dizer agora, assim, mas acho que uma questão é essa, assim, escolher, por mais difícil que seja para uma família, internar uma pessoa, ainda é mais fácil deixá-la ali aos cuidados de outro do que se haver com aquele adoecimento, se haver com a loucura ainda é um estigma, né? E fora isso, eu vou bater de novo na tecla, assim, é muito rentável o mercado da internação, qualquer que seja, assim, né? É muito mais caro internar. Logo, também tem mais lucro, no caso da internação psiquiátrica, em que os recursos, né? Você não tem muito o que fazer ali numa internação, a pessoa fica lá, né? São poucos os outros recursos que ela utiliza. Estou fazendo comparação aqui, você não vai ficar fazendo exame de imagem, exame disso, exame daquilo. Os custos para os hospitais psiquiátricos não são né, nem comparados aos custos de internações, outras Clínicas. clínicas mais graves, né? Sim, então acho que é isso, acho que essa disputa vem muito de uma disputa pelo mercado, né? Financeiro mesmo. Financeira, né? Que, né, se os CAPs ganhassem tal como os hospitais psiquiátricos, nossa, a gente teria um aparato absurdo, né? Assim, Sim, imagina. sim, não só os CAPs, né? Assim, não lembro se você vai falar assim, que a gente tem uma rede, né? A Uhum, 388, a portaria 388 traz aí a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, assim, se essa grana foi investida, não no CAPS, assim, né? Mas porque não dá para investir grana em rede, né? uhum, Assim, não é uma figura jurídica, o CAPS é. Mas se a gente entender que esse dinheiro que entra, ele tem que ser investido enquanto política pública numa rede, né? É isso, seria uhum, o grande lance, é o grande lance, né? E ao invés de a gente correr o risco de substituir, mas no sentido e não desinstitucionalizar, quer dizer, eu tiro do hospital psiquiátrico, mas institucionalizo no CAPS. Também não é a ideia uhum, da reforma psiquiátrica, né? Não é essa a questão. O uhum, substitutivo, o serviço substitutivo é a substituição da lógica, não é a substituição do serviço em si. Porque trocar um pelo outro, você uhum, continua institucionalizando e estigmatizando. sim. Não sei se eu consegui ser clara, assim, mas a ideia de substituir os hospitais é substituir a lógica de cuidado, Uhum. né? Mas De não. eu falo assim que essa verba a gente conseguiria montar equipes muito maiores, né? O próprio diálogo aberto que a gente gravou, quer dizer, o pessoal vai na casa da família. Você Sim, se imagina um paciente que está deprimido em casa e todo dia vai lá um psicólogo na casa da família, né? Assim, a gente teria, sei lá, como se fosse a própria UBS, né? Ter sempre ali fixo mesmo uma equipe robusta que cobre todo o horário e que conseguiria fazer muito mais visita, muito mais tratamento em casa. Ah, nossa, é uma coisa complicada até de pensar, né? O quanto seria bom, né? sim. Quanto tempo que a gente dedicaria ao paciente mesmo, né? Enfim. E o alcance, né? Assim, O próprio CAP, eu lembro, né? A gente tem o transporte, né? Que a gente ia escolher quem que ia vir, porque 18 vagas para poder trazer, né? Enfim, imagina tendo muito mais recurso para isso, né? é, é. Eu falo é nesse sentido, né? De ter investimento mesmo, né, Sim, Leandro? de acreditar mesmo, né? Enfim. Aí a gente já até falou então dos marcos, enfim, né? Como é que aconteceu e teve um marco que foi a morte, né? De um paciente lá em Barbacena, que ele ficou contido, né? Muito tempo e com a medicação que foi feita ele teve uma fratura no fêmur, né? Ele ficava gritando lá de dor e o pessoal achava que ele estava surtado, na verdade, né? E 3 dias depois acharam ele morto lá, né?
Enfim, como é que é complicado, assim. Eu atendi um paciente no CAPS de Contagem, ele não tinha as duas orelhas nem o nariz, porque ele estava contido em um hospital, ele é bem idoso, e um outro paciente comeu a orelha e o nariz dele estava contido, chegou um outro paciente, e quando já chegaram, estava aquela cena, né? Você imagina o sofrimento, quer dizer. Como é que a gente pode falar que isso é um local melhor para tratamento, né? Assim, porque a gente pergunta, inclusive, para as famílias, olha, qual que é o seu imaginário de quando um paciente vai para uma internação psiquiátrica, né? Qual que é o sentido da gente internar um paciente numa comunidade terapêutica que só pode ir lá daqui 3 meses? Enfim. E que descontextualiza, né? Tanto o hospital psiquiátrico quanto qualquer outra instituição que o imita, nesse sentido, para mim, a comunidade terapêutica é só uma reprodução com um outro modo de funcionar, mas é uma reprodução da exclusão. Então, assim, eu saio ali daquele ambiente que muitas vezes é um ambiente adoecedor, a vulnerabilidade, né? Assim, o local em que eu estou inserido, a família, ou às vezes nem é a família, é a própria comunidade. Eu estou ali num lugar que me torna vulnerável, né? Assim, me enlouquece. Aí eu vou para um outro, mas depois eu vou voltar para cá. No caso da droga, isso é muito claro, né? Se você vai lá, se você entende o uso de drogas único e exclusivamente como uma dependência química, né? Ok. Então ali você vai, fica abstinente, você dá uma limpada no organismo. Mas a gente sabe que o uso de droga e dependência química são coisas que têm que ser pensadas separadamente. Então você manda aí para uma internação numa comunidade terapêutica, que nem é clínica, né? Que a Não são pessoa instituições de tem que estar lá saúde. de forma voluntária, né? Não são instituições de saúde, então, em tese, não estão ali para tratamento, eles estão ali justamente para essa separação, são unidades de acolhimento, esqueci o nome que é dado, né, para as comunidades terapêuticas, mas não necessariamente como instituições de saúde. E aí, depois ele volta para a comunidade, ele volta para o mesmo lugar de onde ele veio, onde a droga faz parte da cultura daquele local, né, faz parte do cotidiano, não da cultura, desculpa, mas assim, do cotidiano daquele local. Então, pensar a internação tem que ser muito bem pensado mesmo, assim, né, tem que ter critérios muito rigorosos, assim, no sentido de um risco mesmo, de um risco para si, né, de um risco para o outro. Esse risco, ele não se estende, assim, por tanto tempo, né? Eu não tenho dados, não, né, Leandro? Mas, assim, na nossa prática, a gente vê que assim, uma pessoa fica internada mais de uma semana, tem alguma coisa ali que não está indo bem, assim, que não precisa de tanto tempo para ela ter uma melhora suficiente para a gente dar conta de reinseri-la, né? Principalmente quando tem uma família presente, né? Então, tendo uma família, melhor ainda. Me estendi, desculpa. Sim, não, mas eu acho que essa é a ideia. Eu acho que a variável é sempre o dinheiro, né? Parece, me Porque parece. a gente vê que a nossa área, assim, é vocação mesmo, né? Porque a gente fica depois do horário, né? Assim, é exausto mesmo, né? Assim, pra gente atender as famílias, aquele sofrimento intenso. E eu converso muito, assim, eu converso muito com pessoas que já foram internadas. Eu pergunto, quanto tempo, por exemplo, a psicóloga conversou com você? 2 minutos. Ela entrava, só perguntava se eu estou bem, se eu estou dormindo bem, e tchau. Quer dizer, é isso então, assim, o tratamento, né? O que difere de uma cadeia, então, né? Não sei, é isso, porque a gente tem que bater nessa tecla desse imaginário, assim, né? Acho que sim. Né? A gente vai ter filme mais específico sobre álcool e drogas, aí eu depois até te convido também, eu já estou que é um tema mais complexo, eu quero abordar assim, né, biológico, abordar com viés social, viés psicológico, enfim, aí a gente vai ter uma rodada grande, assim, Dá para né? fazer uma série, né? Sim, é uma Uma série, trilogia aí de vídeos, sim, uma trilogia de videozinhos abordando essa questão, porque
Acho que é um só. Não, vai ser uma rodada grande mesmo, né? E tem muito filme, né? Assim, já tá na fila já. Não vou deixar o pessoal no suspense, né? Aí seguindo, a gente chega no CAPS, né? O primeiro CAPS em 1986, o Luiz Cirqueira em São Paulo, né? E vamos falar então, pessoal, né? O que é o CAPS? Eu acho que o pessoal entender de vez o que é, qual que é a função, né? Você quer começar? Uai, os CAPs são Centros de Atenção Psicossocial, né? Essa é a siglazinha para Centro de Atenção Psicossocial, que são os serviços criados para substituir um ponto crítico, que é substituir os hospitais num ponto crítico, que é o atendimento da urgência, né? Porque afinal de contas é isso. A pessoa surtou, tá ali muito mal, muito doida, vai para o hospital e interna. Mas e se a gente não quer internar? Se a gente está dizendo que a liberdade é terapêutica, que é isso que a gente diz de outras maneiras, a partir da reforma psiquiátrica, que a liberdade é uma proposta terapêutica, né? O que a gente faz com essa pessoa que às vezes está se colocando em risco, tem um risco de suicídio, ou está num nível maior de agressividade? Aí eu acho legal, interessante mostrar assim, olha, não tem nenhum estudo que mostra que a população doida é mais ou menos perigosa que a população em geral. O nível de periculosidade das pessoas loucas é o mesmo do nosso, assim, né? E numa sociedade como a nossa, isso ainda é mais evidente, né? Assim, Eu acho que é invertido, na verdade, né? Os ditos são muito mais violentos, né? A gente está vendo... Mas enfim, então, essa ideia do doido perigoso, que é o que justificou por muito tempo a internação dessas pessoas, né? Assim, essa ideia de que o louco oferece um risco para a sociedade, isso cientificamente isso já não cabe mais como uma proposta. Então é isso. Então, mas doido sofre muito, tá ali louco e por vezes pode se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco também. E nesses momentos, o que fazer? Bom, talvez a gente precise aí de uma hospitalidade diferente para essa pessoa, e por isso que se tem ideia, então, do CAPS, de um serviço aberto, que trata em liberdade, inspirado nos serviços italianos, né? Essa reforma foi inspirada na reforma italiana, na reforma democrática italiana. E o que difere, assim, eu acho que o que difere o funcionamento de um serviço de urgência, um CAPS, que faz ou pode fazer internação, né, Leandro? São 3 tipos. Aqui em Belo Horizonte, que é onde eu estou, todos os nossos CAPs oferecem hospitalidade noturna, que é um modo de manter essa pessoa em internação, em cuidado intensivo, né? Mas a gente prefere chamar de hospitalidade noturna, porque não é uma ideia de hospital, de internação, mas sim de acolhimento. E eu acho que a grande diferença do CAPS, do sistema do CAPS de urgência para um sistema hospitalar, é o sistema de referência. Por quê? Porque nos CAPs a gente não vai trabalhar com uma equipe multiprofissional, médicos centradas. Você tem, no hospital você tem o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, mas no final das contas tudo gira em torno do médico. O que o médico está propondo para aquele paciente. No CAPS, não, a gente é uma equipe multiprofissional, temos inclusive médicos, mas a gente vai trabalhar com um sistema de referência.
o serviço e o técnico que atende esse paciente, que pode ser qualquer profissional de qualquer área que atue ali, ele é referência para o caso, ele vai construir um projeto terapêutico, né? Essa ideia de referenciamento, ela não está presente nos hospitais, né? Que vão trabalhar ali nessa lógica mais hierarquizada mesmo, do médico, enfermeiro e tal, cada um no seu quadrado, e nos CAPs a gente consegue ver um funcionamento bem claro de uma interdisciplinaridade, assim, mais do que multiprofissional, é interdisciplinar, as disciplinas conversam entre si, né? Muito. Pelo menos aqui em Belo Horizonte, que a gente tem uma rede bem completinha, né? Assim, claro que os interiores têm um pouco mais de dificuldade até de vencer essa lógica médica centrada, né? Assim, a gente sabe dessa dificuldade. Sim. Mas em relação aos hospitais, eu acho que a gente ganha nesse sentido da referência, né? O paciente passa a ter uma referência naquele local que vai construir com ele um projeto de vida, um projeto terapêutico, tem gente que chama de projeto de felicidade, né? Assim, enfim, um projeto para aquela pessoa, para que aquela pessoa continue vivendo em sociedade. Que é tentar preservar isso mesmo, né? A relação da família, né? Enfim. E não tem o tempo, assim, eu acho que a gente vê essa internação, não é 3 meses, vai, como assim 3 meses? Todo mundo é igual, né? Assim, os diagnósticos são todos iguais. É uma coisa assim que a gente vê que é puramente burocrático financeiro, assim, né? Sim. Enfim, e os nossos pacientes mesmo, eu lembro que tem paciente que fica, né, em hospitalidade noturna, que às vezes passa todo dia pelo psiquiatra, às vezes 2, 3 vezes, assim, que é avaliado, né? Os dados vitais ali são monitorados de perto. Uma psicoterapia ali, às vezes 3 vezes no dia que precisa. E não tem tempo, às vezes você fica 1 hora, 2 horas com o paciente no consultório. Então, assim, é um trabalho verdadeiro ali, não é uma coisa, não, deixa todo mundo aí, né? Enfim. Seu médico não tá, você tem que esperar ele chegar. Não, tem os plantões, tem sempre alguém ali à disposição do seu atendimento, né? E vamos pegar, né, o próprio álcool-drogas, essa área, assim, os que ficam né, em hospitalidade noturna, a maioria que a gente vê assim, é com uso de álcool, né, e são pacientes assim, que não aguentam nem levantar da cama, assim, a experiência nossa. São pacientes muito graves, desnutridos, né, assim, que tem que fazer reposição de vitamina venosa. Esse é o nosso paciente. Então, na hora que ele já consegue andar, ele já não precisa dormir lá, né? Enfim. Agora, será que nessas comunidades tem um paciente desse nível? Não tem estrutura para ter paciente assim. E se chegar lá, vai morrer, né? Porque vai dar uma crise super grave de abstinência alcoólica, enfim, e morre lá mesmo, assim. Aí volta assim, precisaria de internar? Disso, né? Oi? Muita notícia disso, às vezes paciente basta jogar no Google aí que a gente vê um monte, assim, né, de notícia, paciente estava preso no quarto, paciente que estava, foi algemado, paciente que foi amarrado e aí teve uma parada cardíaca, ou teve, né, e na verdade era uma abstinência, né, ele precisava de atendimento médico. Sim, que coisa que a gente não fica, a gente, né, tem uma relação muito perto com a UPA, esses casos assim, a gente, primeiro é clínica, depois é a gente, né, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né. Então, só para o pessoal entender como é que funciona, porque não é uma decisão do paciente ou da família de onde ele vai, é uma decisão daquilo que é melhor para ele, né? Eu atendi recentemente um paciente com câncer, que a família, não, eu falei, gente, está com câncer, está descompensada, é internação no hospital clínico, a parte psiquiátrica agora é de menos, assim. E a família fica perdida nisso, assim, né? Naquele imaginário que lá no hospital psiquiátrico ele vai ter tudo, até quimioterapia vai fazer, lógico, né? Assim, o imaginário das pessoas é uma coisa incrível, né?
Aí eu convido elas a ir lá, vai lá conhecer primeiro, ver, né? Enfim. Aí nós chegamos na parte, eu deixei a Lei 10.216, né, que foi a lei que instituiu, né, para deixar bem claro para quem não conhece, né, então dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo, né, então só um direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada com humanidade, com respeito e no interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, visando alcançar sua recuperação para inserção na família, no trabalho e na comunidade. Então, a gente já até abordou isso, né? Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Então, é uma decisão sempre conjunta, assim, todo mundo senta e define se enfim, né? Com a equipe. Aqui fala médico, mas a gente sabe que no CAPS é multi, né? Assim, enfim. Mas tem várias discussões, assim, na literatura, justamente da linguagem utilizada na legislação, né, assim, por exemplo, do ganho, porque na 10.216 ainda se usa paciente, e paciente não é exatamente o que a gente espera, ou pessoa portadora também não se usa mais, né? Sim, Essas discussões de linguagem aí que não se enquadraram. E é uma lei que não dá para desconsiderar que ela foi discutida por 11 anos, né? Justamente por embates políticos e econômicos. Então, de qualquer forma, é uma lei que foi um ganho imenso para a gente, né? Assim, vencemos, foi uma vitória de uma guerra travada aí, de uma luta travada por 11 anos, mas claro que ela vai ter os seus deslizes diante dessa necessidade de adequar, né? Para a gente ainda sair ganhando com ela. Sim. Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, né? Ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde. Nessa parte, a gente pode até falar um pouquinho de parte dessa rede, né, que é a Unidade Básica de Saúde, né, que tem estrutura para, né, atender paciente da saúde mental, de casos leves, até um pouquinho moderados, conseguiria, né, manejar. Que é a porta de entrada do SUS, é a Unidade Básica de Saúde, né? Então, até para quem está em casa, às vezes com transtorno de ansiedade, uma depressão, procurar primeiro, às vezes, a unidade básica, saber como é que funciona, né? Para não sobrecarregar. Ou, se achar já que é um caso importante, o CAPS ele é porta aberta, né? Ele é como se fosse uma UPA, né? A pessoa chega, não tem isso, não tem que pegar ficha, nada. Lá ela vai ser avaliada para definir se, olha, é para cá mesmo, se não, a nossa unidade básica conseguiria manejar o seu caso, né? Sim, Leandro, porque é muito comum, né, no dia a dia, a gente ouvir assim, eu fui lá no postinho, mas falou que não tinha psiquiatra. Independente de ter ou não ter um psiquiatra, o atendimento vai ser feito pela equipe de saúde da família, pela sua enfermeira, a mesma que atende quando você está gripado, né, assim, está com gripe, você vai lá, é ela que vai atender também. Só que você vai dizer de outras questões que são da saúde mental, ela vai solicitar ajuda do médico. Se o médico entender que o seu caso é alguma coisa, que ele precisa de uma ajuda melhor, especializada para pensar e tudo, a gente ainda tem um recurso muito lindo no SUS, que é o do matriciamento, né, assim, como a gente não tem especialista para atender toda a população, e não tem mesmo, assim, né, número suficiente de especialistas para atender, a gente usa desse recurso, até porque a ideia é essa, é que o médico da família possa acompanhar todas as etapas aí de vida dessa comunidade. Então, se ele precisar de ajuda, ele vai conversar com o psiquiatra nesse matriciamento, que vai ajudar esse médico a te medicar, ou a te tratar, ou a sugerir outros recursos que ele pode não ter conseguido pensar sozinho por não ser um especialista, né? Então, não precisa procurar o psiquiatra, porque às vezes não vai ter mesmo. Mas o médico pode te ajudar e usar do recurso do matriciamento para isso. Para entender que tem recursos para além da especialidade. Sim, né? Assim.
é o paralelo com as outras áreas, né? Colocar diabetes, por exemplo. Mais de 90% dos diabéticos são acompanhados pelo médico família. 10% vai precisar de um endócrino, porque talvez alguma coisa mais séria, enfim, né? É um paralelo assim, para o pessoal em casa entender, né? Aí a gente já falou né, dos CAPs, né? A gente já até abordou essa parte, que tem uma portaria que é a 336 de 2002, né? Falar sobre a sua sobre o seu mestrado, eu acho que vai ser bom, porque é um instrumento que tem em BH, né? Aqui na minha cidade, onde eu estou morando, não tem, né? A arte da saúde, que eu acho que vai agregar, né? Assim, bastante. BH tem essa experiência pioneira, maravilhosa, criada por uma psicóloga aqui na década de 90, a Rosalina, cria um projeto piloto que depois se torna uma política de saúde do município para crianças e adolescentes, que são oficinas de arte. O projeto chama Projeto Arte da Saúde, Ateliê de Cidadania. Mas a arte em si, né, ela começa lá em 1993, como oficina de estilogravura, mas era muito mais um meio para atingir um público que eram as crianças e adolescentes que estavam chovendo nos consultórios com os problemas escolares, assim, as crianças problema, né? Então aí já vinha com diagnóstico, transtorno de Déficit de atenção, déficit de atenção e tal, muitas crianças sendo encaminhadas para os consultórios clínicos e esperando, inclusive, escolas especializadas, né? Então, assim, era uma outra forma de exclusão desse público. E aí ela tem essa ideia, começa a cuidar dessas crianças através da arte. Algumas outras psicólogas acham a ideia legal na Regional Leste. Esse projeto funciona por 15 anos numa regional aqui de Belo Horizonte, até que em 2008 ele é expandido para a cidade toda. Então, agora o projeto já tem 28 anos, né? Enfim, desde 1993, 28 anos, que ele acontece no município, e é um ateliê de cidadania. Assim, a questão de trabalhar com essas crianças enquanto sujeitos da sua própria história, sujeitos da sua própria vida, conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, e como é um público da infância e adolescência, utiliza-se aí do lúdico, da arte, da capoeira, do teatro, do que quer que seja, para que essas crianças tenham acesso aos seus direitos, né, e que elas se tornem cidadãos e participem comunitariamente dos seus territórios. Assim, é um projeto muito bonito de crianças tidas como problema, crianças vulneráveis, crianças que passam por situações, né, muito adoecedoras, vai aí de abusos até prisão, né, no socioeducativo, crianças do socioeducativo, e que, de repente, encontram ali uma possibilidade de ressignificar, de novos modos de subjetivação, assim, novos modos de ser para essas crianças e adolescentes, que permitem que elas sejam cidadãos mesmo, né? Assim, com tudo que essa palavra carrega, né? Essa palavra cidadania carrega, assim, que é o que faz com que hoje a gente se entenda como detentor de direitos e não consumidores do mercado, assim, né? Na saúde, especialmente. E o meu projeto vai estudar um pouco a história do Arte da Saúde, como é que ele nasce, como que ele se mantém aí, como que ele se torna uma política do município, né? Como que ele expande, e os princípios, as diretrizes, aquilo que o rege, porque é um projeto da saúde, né? Assim, durante alguns períodos há uma certa disputa, assim, uma ideia de que ele é um projeto da assistência social ou um projeto da cultura, mas não, é um projeto da saúde, porque a gente está dizendo de pessoas que estão se formando para compreenderem as suas responsabilidades com relação ao próprio território, à própria comunidade, ao próprio corpo, né? E é um projeto de crianças que são acompanhadas pelas unidades básicas. Então, toda criança inserida no projeto, não necessariamente ela é atendida por um psicólogo ou por algum especialista em si,
né? Mas as unidades básicas acompanham os casos atendidos junto desses monitores, são monitores de arte, né? Matriciados pelas unidades básicas de saúde, para atender essas crianças, assim. E aí aparecem histórias lindas, né, assim, de crianças que tidas como o fim, né, assim, ninguém dá conta daquele menino na escola, bilhetinhos, esse menino não tem que voltar na sala de aula, sei lá, coisa assim, para adultos que se formam, que fazem faculdade, outra que se torna monitora do próprio projeto, né, assim, fica lá desde a infância, e aí quando cresce se torna uma artista e se torna monitora do projeto e reproduz isso que ela aprendeu. É bem bacana. Vou te mandar quando eu for defender. Não, eu estou pensando em inserir aqui, nossa, vai ser excelente. Uau! Seria sensacional. Nós vamos marcar então da gente conversar até com a nossa gerência aqui, ela é bem bacana, até começou agora. Eu acho que vai resolver muita coisa, assim, né, aqui. Eu fiz um mês, né? Eu fiz 4 encontros lá acho que foi na regional noroeste ali, da arte da saúde, né? E agora me tira uma dúvida pessoal, assim, os locais onde ocorrem, eles são cedidos, eles são... Porque eu lembro que era como se fosse uma igreja onde tem uma parte do fundo que parece que o pessoal cedia naquele horário, uma sala grande, e a gente reunia ali. Você sabe? Pouquíssimos locais são alugados. A maior parte dos lugares são cedidos ou são locais da própria prefeitura e tudo, mas a maioria é cedido pela comunidade. Quando o projeto nasceu, Leandro, essa era uma ideia, tanto para que ele pudesse funcionar perto das crianças, porque ele nasce ali um pouco nessa coisa do centro de convivência, mas é bem diferente da ideia do centro de convivência. Até a lógica assim, de funcionamento é diferente, né? Então precisa de estar espalhado pelo território. O centro de convivência tem ali um regional e os adultos se reúnem nele. Aqui não, a lógica tem que ser de estar perto da criança mesmo. Mas assim, a ideia do território tanto existencial, né, assim, como o território histórico da criança, é muito importante para o projeto, porque a apropriação do seu próprio território é uma ideia de apropriação da própria vida. Sim. Então estar ali naquela comunidade faz muita diferença. Então, tem essa situação e tem a situação da falta de grana. O projeto nasceu com doações. Então, era a partir disso. Doação do Fórum Mineiro, doação daqui, doação dali. Vários projetos escritos para ganhar dinheiro da Unicef, aí ganha prêmio, né? O projeto é super premiado, é muito bacana. Tem um prêmio da Unicef para o projeto, foi um dos 10 projetos vencedores no país, 700 e tantos inscritos, e ele ficou entre os 10, né, menção honrosa, aí ganha uma grana. Então ele era mantido assim, ele não era igual hoje, que é financiado exclusivamente pelo município, né, assim. E aí entra essa coisa do ceder também, tinha uma coisa da participação da comunidade, de uma inserção da comunidade naquele projeto, mas também da falta de grana, não tinha como pagar um aluguel de um lugar melhor, né, um lugar adequadíssimo. Então tem essas duas questões, sabe? 3, na verdade, né, a da grana, a da participação da comunidade no projeto e a inserção do projeto no próprio território. São essas 3 questões. Por isso que alguns são cedidos e outros não. Outros a comunidade não tem mesmo, não tem o local ali. Mas é a área mais vulnerável, é a área em que o centro de saúde tem maior número de crianças em acompanhamento, tem mais demanda, precisa ter naquela área. Aí, de repente, aluga-se algum lugar, sabe? Se faz um estudo pessoal. Então, é bem variado, mas a maioria é cedido, que é a mesma lógica dos monitores também, assim, sempre que possível, os monitores são da comunidade, nessa ideia de que o monitor, ele é um exemplo, né, assim, o monitor, mais do que artista, ele tem que ser um membro da comunidade em que essa criança vai encontrar acolhimento, vai poder se espelhar, né, assim, ele não é um professor de arte, ele é um artista
mas ele é um cuidador ali também, né? É nessa mesma lógica os locais, sabe? Bacana. Então tá, Maíra, eu acho que a gente comentou quase tudo, né? A gente falou muita coisa, hoje foi um vídeo bem diversificado, né? Eu falei demais, você corta aí as coisas, sabe? Não, Eu vou mas ficou empolgando. ótimo. A gente Ficou empolga um ótimo. pouquinho, fica meio com medo também de falar, enfim, você edita aí do jeito Tá. que tá bom pra você. Obrigado, Tá então, bom? pela participação e nos próximos você Obrigada vai a ser você. convidada já. Fiquei feliz, Leandro. Foi bacana demais, que bom. Tá? Obrigadão. Até mais. Falou. Obrigada, beijo. Esta é uma boa história digna de um cordel. Trata-se de quando o SUS e um usuário fiel resolveram discutir cada um o seu papel. João sempre reclamou da fila e do atendimento. Sempre que precisou, sentia um ressentimento de nunca ser recebido conforme o merecimento. Mas João nunca fez nada, só sabia reclamar. Não sabia que ele mesmo poderia ajudar. Tinha vários elementos para a situação mudar. Um dia em profundo sono, o SUS lhe apareceu, foi logo se apresentando e explicações lhe deu, que o SUS não é só do governo, que o SUS também é seu. E ainda disse ao dormente: você vai me auxiliar a ficar mais atraente, a mais pessoas curar, e nas decisões que tomo você vai me ajudar. Mas João lhe perguntou: porque justamente eu não sou doutor nem político, dinheiro só sei do meu, e missão igual a essa nunca me apareceu. Mas o SUS lhe disse logo: melhor que você não há, você me conhece bem. Se precisa se tratar, emergência ou consulta, sabe onde o furo está. Tem um jeito muito fácil de todo mundo ajudar. Através da ouvidoria você vai me procurar, e se ela não existe, vai pedir para criar. mas só isso não resolve, respondeu João na hora. É preciso muito mais, e essa solução demora. É melhor procurar outro, vou ter que ficar de fora. Não tenha medo, João, Foi o que disse o SUS. não queira fugir agora da missão que lhe propus. Se você não ajudar, solução não se produz. É no grupo de trabalho que você tem que entrar, e a sua opinião lá você vai mostrar. Para todos os problemas a solução vai buscar. E os problemas são muitos, Emendou o SUS dizendo: mas sei que com sua ajuda eles vão se resolvendo. Porque não é só você, tem muita gente querendo. Mas antes de me ajudar, você precisa saber: são vários os seus direitos, você deve aprender. Se alguém não respeitar, você vai se defender. Vou lhe mostrar um exemplo. Quando você se internar, tem direito de escolher quem vai lhe acompanhar. Se parente ou amigo, ninguém pode reclamar. E se estiver na fila, uma outra novidade: no atendimento do SUS vale a solidariedade, e quem estiver mais doente terá
nome bem bonito é a humanização. Então João acordou, quase sem acreditar, mas estava decidido, não custa nada tentar. Se o SUS pediu ajuda, todo mundo tem que dar.